Olá, seja muito bem-vindo ao ITADESP, Instituto Teológico das Assembleias de Deus de São Paulo. Eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em teologia, e vou ministrar para vocês a aula hoje de teologia, lição de número 3. Já foi gravado as aulas de número 1 e de número 2. Os links estão aqui embaixo na descrição. Assina o nosso canal para você ter acesso a todas as aulas. Vamos lá, hoje é a lição 3, para você que está com o livro, página 19. Os nomes de Deus. Deus se revela na Bíblia através de nomes. É isso mesmo. Deus se revela com a palavra através de nomes hebraicos, que nós vamos aprender agora. Quais são os nomes de Deus? Elohim. Elohim significa no hebraico Deus. Ok, pessoal? Vamos lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Pega a sua Bíblia e acompanha aí. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nas lições passadas, eu ensinei o pessoal a falar hebraico. Eu quero te ensinar um pouquinho a falar hebraico agora. Vamos lá? Diga comigo assim, ó. Bereshit, Bará, Elohim. Você falou no hebraico, no princípio criou Deus. Bereshit é no princípio, Bará é criou, Elohim é Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit, Bará, Elohim, eis Hashamayim, eretz Haaretz. É a língua hebraica do primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1 e 1. Deus se revela como Elohim, ok? 2. El Shaddai. Tem muitas igrejas que cantam El Shaddai, tem nome de empresa, El Shaddai. O que significa El Shaddai? A palavra El Shaddai. El é Deus, Shaddai é todo-poderoso. Portanto, a palavra El Shaddai significa Deus todo-poderoso. Toda palavra com terminação El, Emanuel, Miguel, Gabriel, toda terminação El no hebraico significa força, poder e autoridade. Força e poder. El. O seu nome será Emanuel. O nome do anjo, Miguel, Gabriel, Daniel, Joel. O nome El, a palavra El no final significa no hebraico Deus, força ou poder. Então, El Shaddai. El é Deus, Shaddai é todo-poderoso. Vamos lá? Deus se apresenta para Abraão no livro de Gênesis, capítulo 17, e versículo 1. Abraão, eu sou Deus, El Shaddai. Eu sou Deus todo-poderoso. Foi isso que Deus falou para Abraão. Eu sou Deus todo-poderoso. No original ele falou, eu sou Deus, El Shaddai. Tá bom? Jeová, Jeová. O que significa a palavra Jeová? No hebraico significa Senhor. Lembrando vocês que o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica. O Novo Testamento foi escrito no grego. Jesus falava aramaico e falava grego. Ok? A Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento no hebraico, o Novo no grego. Alguns textos foram escritos em aramaico. Então a palavra Jeová significa Senhor. Ok? Senhor. Está lá em Êxodo 3 e 15, que Deus fala que Ele é Jeová, o Senhor dos Exércitos. Vamos aqui. Deus com força e poder. Isso aqui eu já falei para vocês. A terminação El significa Deus que termina. O meu nome, por exemplo, é Josiel. Todo El no final significa Deus ou poder. Emanuel, Miguel, Gabriel e muitos nomes, Joel, Ezequiel, toda terminação El, eu já falei, repetindo, significa força e poder. O nome Adonai, o que significa Adonai? Senhor, Adonai no hebraico é Senhor. Preste bem atenção, a saudação dos judeus é o seguinte, Shalom Helemalé, eles respondem, Helemalé Shalom. Shalom Adonai. Shalom Adonai quer dizer a paz do Senhor. Shalom Adonai. Fala aí, vamos lá. Shalom Adonai. Significa a paz do Senhor.
A saudação entre os judeus é Shalom Helemalé, Helemalé Shalom. Paz seja contigo, contigo seja paz. Então a palavra Adonai significa Senhor, certo? Está onde? No livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 8. Confere aí na sua Bíblia. Certo? El Elon significa Deus Altíssimo. Está lá em Gênesis 14, 8. Deus Altíssimo, que se apresentou para Melquisedeque, Abraão e Melquisedeque. Lembra? Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Deus tem 4 exércitos. O primeiro exército é o exército dos anjos. Lá no céu tem o exército dos anjos. O segundo exército de Deus é a natureza, o sol, o universo, a lua, todos os astros. O terceiro exército de Deus é Israel. O povo de Israel é o terceiro exército. E o quarto exército de Deus é a sua igreja. A igreja do Senhor é o quarto exército. Por isso que a Bíblia chama o Senhor dos exércitos. Porque Deus tem 4 exércitos. Os anjos, a natureza, Israel e a igreja. Ok? Os nomes que indicam lugares e ocasião. Jeová Jiré. O que significa Jeová Jiré? O Senhor proverá. Aonde está escrito? Anota aí. Leia a Bíblia na sua casa. Gênesis 22 e 14. Jeová Nissim. O que significa Jeová Nissim? O Senhor é minha bandeira. Anota aí. Êxodo 17 e 15. Jeová Rafá. O que significa Jeová Rafá? Jeová Rafá significa o Senhor que sara. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Êxodo 15, 26. Jeová Raá. O que significa Jeová Raá? O Senhor é meu pastor. Salmo 23 e 1. Jeová Shalom significa o Senhor é nossa paz. O Senhor é nossa paz. Juízes 6 e 24. Jeová Tissedeneco. O Senhor é nossa justiça. Jeremias 6 e 24. Jeová Chamá. O Senhor está ali. Ezequiel 48, versículo 35. Os filhos de Deus em relação aos nomes de Deus. Preste atenção agora. Aqueles que se sentem desesperados, aprende que Ele é Jeová Jiré. O Senhor proverá. Gênesis 22 e 14. Os que são oprimidos pelo inimigo precisam invocar Jeová Nissim, ou seja, o Senhor nossa bandeira. Êxodo 17, 15. Os que estão enfermos podem clamar Jeová Rafá. O que significa Jeová Rafá? O Senhor que sara. Êxodo 15, 26. Os peregrinos na terra sentem necessidade de Jeová Raá. Jeová Raá significa o Senhor é meu pastor. Salmo 23 e 1. Os carregados de cuidado aprendem que Ele é Jeová Shalom. O Senhor é nossa paz. Juízes 6 e 24. Aqueles que se sentem sob condenação e necessitam de justificação, eles precisam Jeová Tissedenu. O Senhor é nossa justiça. Jeremias 23 e 24. E quando o reino de Deus se houver concentrado na terra, ele será conhecido como Jeová Chamá. O Senhor está ali. Ezequiel 48, 35. Ok, pessoal? Vamos ver mais aprendendo a palavra de Deus. A Santa Trindade. A Trindade é uma doutrina bíblica. Isso está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Pega a sua Bíblia na sua casa e vamos ler. Mateus 28, 19, que diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra Trindade não aparece na Bíblia. Isso aí foi os pais da igreja que deram. Mas em si, a Trindade está na Bíblia, só não a palavra. Trindade foi inventada no 2º século, no 3º século depois de Cristo. Ok? Tertuliano,
Foi o homem que inventou a palavra trindade, do 2º para o 3º século. A trindade está em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha só, Deus diz, façamos o homem. Façamos. Faço é singular. Façamos. Onde é que está isso? Anota aí, Gênesis 1:26. Deus diz, façamos o homem. Ou seja, é mais de uma pessoa. Façamos é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Também após o homem pecar, Deus diz assim, eis que o homem é como um de nós. Gênesis 3:22. Eis que o homem é como um de nós. Quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Também na Torre de Babel, Deus falou, desçamos e destruamos a Torre de Babel. Desçamos. Quem é desçamos? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está lá em Gênesis capítulo 11, versículo 7. O Pai é criador, Gênesis 1:1. O Filho é criador, Colossenses 1:16. O Espírito Santo é criador, Jó 26:13, Salmo 104:30. A Trindade no Novo Testamento, Mateus 3:16 e 17. Que Jesus foi batizado nas águas e a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu do céu e Deus falou. Olha aí a trindade no batismo de Jesus. O Espírito Santo desce do céu, Jesus está na água e Deus falando, esse é meu filho amado. Então é comprovado, a trindade existe, está no Novo Testamento. Eu já citei, Mateus 3:16. A fórmula batismal. A fórmula de batizar as pessoas nas águas é uma só. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus 28:19. Portanto, ide, batizai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os dons espirituais. Nos dons espirituais a trindade também está. 1 Coríntios 12:4 até o 6. Na unidade da fé, Efésios 4:4. Na bênção apostólica, também a trindade está na bênção apostólica. Está lá em 2 Coríntios 13:13, que fala, a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo. Então a trindade está até na bênção apostólica. 2 Coríntios 13:13. Também, porque são três que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. Esses três são um. 1 João 5:7. A trindade também, vamos explicar as falsas teorias sobre a trindade. Unicismo. Unicismo, eles entendem que é um Deus que se manifestou em três pessoas. O mesmo Deus da criação, é o mesmo Deus que desceu no dia de Pentecoste e é o mesmo Deus que morreu na cruz do Calvário. Isso ensina o unicismo. É um Deus que se manifestou em três pessoas. Isso é heresia, ensino contrário à palavra de Deus. Unicismo é heresia, ok? Triteísmo. Triteísmo ensina que é três deuses, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são três deuses, é um Deus em três pessoas, ok? Vou repetir, é um Deus em três pessoas. A palavra trindade significa união distinta de três pessoas em uma só divindade. Então, triteísta é heresia, não é triteísta que nós somos trinitarista, trinitarismo. Ou seja, o Pai é chamado Deus, anota aí, o Pai é chamado Deus, 1 Coríntios 8:6. O Filho é chamado Deus, Hebreus 1:8. O Espírito Santo é chamado Deus, Atos 5, e versículo 3 e o 4. Definição da trindade. A trindade é três pessoas em uma só. Como que pode três pessoas em uma só? Nós vamos aprender isso pela natureza.
Deus deixou o seu número da natureza, que é o número 3. Tá bom? Como pode 3 pessoas ser uma? Vamos tentar aprender agora? Olha só. Deus se manifesta através da natureza. Por exemplo, a água. A água é um só, mas ela tem 3 estágios: sólido, líquido e gasoso. Ok? Olha só, a água se divide em 3: água, gelo e vapor. A eletricidade, na eletricidade, mas um bonde só funciona com movimento, luz e calor. O trem só funciona com movimento, luz e calor. 3. Nós estamos aprendendo a Trindade baseado na natureza. Ok? Um trem ele anda com movimento, luz e calor. A água é sólido, líquido e gasoso. 3 em 1. Então a Trindade é 3 em 1. Também o sol. Está vendo esse sol aqui que está batendo em mim? O sol de hoje. O sol é 3. O sol é luz, calor e fogo. Luz, calor e fogo compõem um só, que é o sol que Deus criou. Disse Deus, haja luz. Aí foi outra parte. Mas quando Deus cria o sol no 4º dia, o sol é luz, calor e fogo, que é um só. A Trindade é 3 em um só. Ok? Vamos ver mais. Olha só, o triângulo tem 3 ângulos, mas é um só. O triângulo tem 3 ângulos. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Quer dizer, 3 pessoas em uma só. Deus é amor. Deus, ele é amor. Deus não tem amor, ele é o amor. Deus não tem sabedoria, ele é a sabedoria. Deus não tem poder, ele é o poder. Deus não tem vida, ele é a vida. O Pai é onipotente, onipresente, onisciente e eterno. O Filho é onipotente, onipresente, onisciente e eterno. O Espírito Santo é onipotente, onisciente, onipresente, onisciente e eterno. O que é onipotente? Ter todo o poder. O que é onisciente? Saber tudo ao mesmo tempo. O que é onipresente? Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ok? O Pai é criador, Gênesis 1 e 1. O Filho é criador, João 1 e 2. O Espírito Santo é criador, Gênesis 1 e 2. O Espírito Santo se moveu sobre a face das águas. Então, quem criou o homem lá no jardim? A Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem. O Espírito Santo fez o homem. Jesus também fez o homem lá no jardim do Éden. Façamos o homem. É a Trindade fazendo o homem. A Trindade criou o planeta. Ok? Vamos lá. A Trindade na salvação. Deus projetou a salvação. Jesus realizou a salvação. E o Espírito Santo convida para a salvação. É igual um carro. O engenheiro faz o projeto do carro, outra pessoa monta o carro na linha de montagem e outro vai dirigir. Então, um projetou, o outro realizou o projeto e o outro dirige o projeto. Deus projetou a salvação. Jesus realizou a salvação e o Espírito Santo convence para a salvação. Onde está isso? Efésios 1 e 4, Hebreus 9 e 14, João 16 e 8. Tá bom? A Trindade no batismo. Isso aqui eu já falei. Que o Pai falou dos céus, Jesus sendo batizado nas águas e o Espírito Santo desceu do céu. A Trindade em harmonia. O Pai recomendou o Filho. Lucas 9 e 35. O Filho recomendou o Espírito Santo. Apocalipse 2 e 11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus recomendou o Espírito Santo. O Espírito Santo testifica do Filho. João 15, 26. Ok? Vá anotando aí, vamos aprendendo. Pessoal, esta é a lição de número 3. Os nomes de Deus e a Trindade. Lição de número 3.
ok? Nós vamos encerrar aqui essa lição de número 3. A próxima lição é a lição de número 4. Na lição de número 4 nós vamos aprender coisas muito importantes, pessoal. Tudo sobre Deus. Quem perdeu a lição de número 1 e 2, está aqui embaixo no meu canal, no link. O link abaixo, você vai aprender a lição 1, ouça a lição 1, assista o vídeo 1, a lição 2 e o 3. Tá bom, pessoal? Comente aqui embaixo, faça a sua pergunta, compartilha nos teus grupos de Facebook, WhatsApp, todos os meios de comunicação, compartilha o máximo possível. Se inscreva no meu canal, deixe o seu joia e Deus te abençoe. Pastor Josiel Saraiva, falando da grandeza de Deus. Deus Todo-Poderoso. Deus é 3 em 1. Lembra? Os 3 poderes. A água é 3. A ciência diz que o homem é 3. A ciência diz que o homem é dividido em 3. Cabeça, tronco e membro. A Bíblia divide o homem em 3. Corpo, alma e espírito. A ciência também diz que tem 3. Altura, profundidade e largura. 3 é o número de Deus. Então que Deus seja louvado. Eu vou fazer uma oração por você agora. Fecha os teus olhos para Deus te abençoar e você compartilhar o máximo possível esse vídeo. Querido Deus, abençoe esse povo, os nossos alunos, todos que estão ouvindo esse vídeo, que seja grandemente abençoado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço.